Salve, rapaziada, como é que vocês estão? Vitória na Libertadores, segunda vitória aí em 2 jogos, Corinthians 2, Santa Fé 0, um jogo difícil, o jogo mais difícil do jogo contra o Platense, pelo menos na minha opinião, mas o Corinthians conseguiu aí fazer o primeiro, tranquilizar e conseguir fazer o segundo um pouco depois, tá? Com 2 caras improváveis assim, né? Talvez um improvável, o outro já tá acostumado a fazer uns golzinhos dele ali, mas não foi dos atacantes, não foi dos meias, foi do volante e do zagueiro, do Gustavo e do Ranieri, tá? Mas um jogo duro, o Santa Fé endureceu bastante, embora seja um time limitado, tem um pouco mais de qualidade do que o Platense, claramente, né? Mas ainda assim tem as suas limitações. É um time que vai mais na vontade, né? A gente percebe que é um time que vai mais na vontade, com poucos lampejos técnicos, e endurece por conta disso, porque tem muita vontade. Né? 2 torres, literalmente 2 torres no meio de campo que protegem bastante ali. O Fernandes, que eu percebi que é o mais técnico do Santa Fé, né? O ponta esquerda ali, que pisa na bola, faz um levantamento, faria a jogada, mas o Corinthians conseguiu se defender quando precisou e quando chegou lá foi efetivo. Criou bastante, mais do que criou com o Dorival, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho desse jogo aí. Novamente um pós-jogo aqui com o Patrick. Eu sei que vocês gostaram desse modelo aí de vídeo, tá? O Patrick, sempre que estiver disponível aí no pós-jogo à noite, ele vai fazer comigo aqui nesse formato, tá bom? Patrick, vitória, jogo difícil, Santa Fé endureceu, mas conseguimos quebrar a barreira aí colombiana e saímos com a segunda vitória por 2-0 aí. Terceiro jogo do Diniz sem tomar gol. Bem demais. Fala, Fiel. Boa noite a todos. Uma vitória consistente, né? A gente transformou uma fase aí de 9 jogos sem vitória para 3 jogos, né? Sem perder. E importante, sem tomar gol. O nosso saldo sobe um pouco aí também na Libertadores, dá um pouco mais de tranquilidade, né? Amanhã tem Peñarol e Platense e Peñarol, eu não lembro onde que é o jogo, mas Peñarol com 1 ponto, então vamos ver aí o que vai ser o desenrolar, né? Mas falar do jogo, foi um jogo, assim, não foi um jogo sonolento, como foi como o Platense, o Corinthians criou mais, o Santa Fé se fechou e tentou algumas esticadas, né? Como você mesmo disse agora aí na introdução, é um time que vai mais na raça, né? Na empurrância ali. Tem um jogador ou outro ali que se mostra um pouco mais lúcido, mas é um time de correria, né? E, bom, o Corinthians conseguiu fazer os 2 gols, o 14º jogo seguido do Santa Fé tomando gol, né? Então, assim, já estava meio que escrito isso aí, que o Corinthians poderia fazer. O Corinthians criou bastante, mas no primeiro tempo faltou muito esse capricho para o último passe, né? Eu acho que faltou ali um pouquinho ali, um lampejo ali do Garro, caprichar um pouquinho mais. Na parada técnica, o Diniz, ele... o microfone da emissora, né? Cola ali no Diniz e ele dá um puxão de orelha na galera falando, pô, vocês estão tentando jogar o futebol mais difícil, né? Vocês estão tentando ir pelo meio, só que a jogada ela vai acontecer pelas pontas, a gente precisa largar o campo, né? E aí foi o que o Corinthians começou a fazer mais. Já é uma característica já do Corinthians, sendo com o Diniz, sendo com o Dorival, sendo com o Ramon Dias. É um time que explora bastante aí os laterais. Gostei hoje do jogo, gostei do time fazer os gols e não se fechar, né, ir para cima para fazer mais, mas ao mesmo tempo controlar o jogo e não passar muito sufoco, porque geralmente o Corinthians, nesses jogos que são teoricamente mais tranquilos, ele abre o placar e depois ele se fecha lá e entrega a bola para o adversário e aí vira um Deus nos acuda nos 15, 10 minutos finais de jogo. É isso. O Platense vai jogar fora de casa, na casa do Peñarol amanhã. O Peñarol jogou o primeiro jogo fora, né? Na casa do Santa Fé. Cara, eu acho que o Dorival repetiu a escalação, né?
Ele conseguiu, acho que faz o Dorival, não Diniz, né? Tô falando do Dorival, tá difícil, tá até acostumar um ano de Dorival aí, meio estranho. Mas o Diniz conseguiu repetir a escalação, coisa que o Dorival não conseguia fazer, ou não queria fazer, né? Mas o Diniz foi lá e fez, repetiu 3 vezes a escalação. Claro que sábado ele vai ser obrigado a não repetir, porque tem a situação do Mateuzinho vai ter 2 jogos aí expulso, suspenso. E aí o Pedro Milans, que já voltou pro banco hoje, deve começar os jogos do Brasileiro. Mas o que eu achei legal foi o Corinthians, no começo de jogo, já querer mostrar um pouco do poder em casa, né? Já tentou empurrar o Santa Fé para trás. Então o Santa Fé foi pegar a bola, pelo que eu percebi, aos 8 minutos só. Então ficou 8 minutos do Corinthians com a posse seguida, com o Santa Fé só rebatendo. E aí o Santa Fé, claro, o Corinthians, aqueles 10 primeiros minutos, né, que você tá com mais fôlego, aí você cansa um pouquinho, você segura um pouco mais. Aí o Santa Fé tentou, aí teve a chance do Rodalega lá, que é o mais lúcido do ataque do Santa Fé, e o Hugo fez uma boa defesa. Impressionante, né? O cara tem 40 anos, mas ainda é lúcido no ataque, sabe se posicionar, né? Lidera o time, né? Você pode ver ele orienta, pede para passar. O cara corre o campo todo, hein? E corre o campo inteiro. Quase que o Gabriel Paulista machuca ele, mas ele seguiu no jogo. Mas eu acho que a questão de repetir a escalação, você cria uma identidade com quem está em campo, né? Você cria um entrosamento. Claro que contra o Palmeiras ficou 2 expulsos, e aí você teve que se desdobrar ali. Mas o Corinthians conseguiu. O primeiro tempo mais no começo, achei que o Corinthians poderia fazer um 2-0 logo no começo, pela pressão, mas aí o Santa Fé chegou, o Corinthians mais morno, aí teve a chance, a falta que o Garro bateu. Eu queria entender porque o Garro não chuta aquela bola em cima da barreira, dá uma raiva disso. Tem a chance de bater por cima da barreira e bate no canto do goleiro. O mais difícil, mas o goleiro fez uma boa defesa. A bola parada do Corinthians está um pouco mais diferente, né? Agora a gente faz uma bola parada estilo Arsenal, né? A gente coloca um monte de gente na meia-lua ali, na entrada da área com o goleiro, rodeia ele, fica um na sobra. Algo do Diniz já, né? Já algo mais Diniz. O escanteio curto parece que acabou, né? Acho que não tem muito escanteio curto com o Diniz, é mais bola na área mesmo, para aproveitar as estaturas do Gabriel Paulista e do Gustavo Henrique. Mas no todo eu acho que o Corinthians fez um primeiro tempo ok, podia ter sido melhor. Aí o segundo tempo, claro, aquele senso de urgência fica maior, né? Tá 0-0, você precisa ganhar, você pode tomar um gol ali ou aqui. O Santa Fé começa com umas bolas paradas aí perigosas, mas aí o Ranieri, que eu tava criticando muito junto com os meninos do grupo, o Patrick, o Lucas, a gente tava falando, caraca, o Ranieri ele é muito ruim com o pé. E é ruim com o pé mesmo. Eu falo isso aqui todos os pós-jogos. O Ranieri com o pé é muito triste. Desarmando, sem a bola, ele vai bem. Com a bola, ele tem uma séria dificuldade. O Patrick até lembrou do lance que eu também recordo, que foi no segundo tempo, perdão, já. Ele pega uma bola no meio de campo para inverter pro Mateuzinho, ele enrola, sofre uma tal falta que ele acha que é falta, que ele dá o corpo, toma um encontrão, aí o juiz não dá, ele teve que se matar para recuperar a bola, aí com muita luta chega no Mateuzinho do outro lado, né? E a torcida dá uma chiadinha, não é vaia, mas fala assim, caraca, vai rápido, né? Acelera o jogo. E aí, logo depois tem a falta, a falta que tem a batida do Garro, o Gustavo Henrique, inteligente, porque tá distante pro gol, não tentou cabecear pro gol, né? Porque tem jogador que é um pouco maluco, né? Perde a noção do tempo, de onde tá. Daquela distância que é cabecear pro gol. O Gustavo, ele cabeceia pro meio da área, o Ranieri faz o gol, né? Calando minha boca, né? Com a bola no pé, o Ranieri fez gol aí, de centroavante. Parecendo. Depois o Ranieri erra um passe logo de cara e quase dá um gol pro Santa Fé. Logo depois do gol, o Diniz quase vai à loucura. Tá? Mas o Ranieri é assim, 880. E o Corinthians sofre um pouquinho, né? O Patrick tava comentando comigo no off, a gente sofre um pouquinho com 1-0. O Santa Fé vem pro abafa, né? Tem a parada técnica, você vê o treinador dos caras lá, fala, vamos tentar um empate, vamos para cima deles, vamos tentar empurrar. Aí tem alguns escanteios, mas aí depois
Mais uma falta na entrada da área, o Garro bate e o Gustavo faz um golaço de joelho, de canela, de tudo, quase no contrapé do goleiro, bom goleiro do Santa Fé, do bom goleiro do Santa Fé. E o Gustavo aí com 6 gols já a camisa do Corinthians, né, nosso líder aí, nosso capitão, mesmo sem a faixa, mais uma vez mostrando que também é importante na parte ofensiva. Então foi um jogo constante do Corinthians, um jogo sem oscilações. Acho que o Corinthians não oscilou. Quando sofreu um pouquinho, foi mérito do adversário, né? Acho que o Santa Fé tinha que se lançar. Mas, na minha opinião, Patrick, eu acho que o Corinthians não oscilou. Acho que o Corinthians manteve uma constância e teve a circunstância do jogo que o Santa Fé, às vezes, tinha que ir para o ataque porque estava perdendo o jogo no segundo tempo, ali logo no começo. Sim, eu acho que a oscilação não teve também, mas eu acho que é muito normal você baixar o nível, né? Você tá numa pressão ali constante e não dá para você exercer essa pressão o tempo todo, né? E eu acho que o Diniz tá vacinado em relação a isso, né? Eu acho que ele entendeu que não dá para você ter um time intenso o tempo todo e o melhor jeito de você se defender é com a bola. O que eu gostei também, principalmente no segundo tempo, foram as substituições. Eu acho que mesmo trocando as peças ali, ele conseguiu manter um padrão e até melhorar um pouco mais, né? Então ele tira o Bidon para colocar o Carrilho ali pelo lado direito e não muda muita coisa. Eu acho que muda mais a questão de característica, né? O Carrilho, ele é um cara que ele inicia ali a jogada também, ele consegue dar esse suporte para o Mateuzinho e liberdade para o Mateuzinho avançar. Então ele tem essa cadência mais no jogo, ele tem essa bola invertida também que, né, clareia ali os espaços, alguns toques de primeira. O Bidon hoje, eu acho que ele foi bem, mas eu acho que ele brigou muito mais do que jogou mesmo com a bola no pé. Aí ele tira o Kaique, que fez um baita jogo, tá? Eu gostei muito do Kaique, eu sou um cara muito crítico a ele. Mas entendo também que não tinha muita minutagem, né? A gente comentou isso no off também, que entrava com um pouco de medo, né? Demorava muito para tomar as decisões e hoje ele tá mais lúcido, né? Tomando as decisões muito mais rápido, muito melhor. E aí entra o Lingard, que ainda tá bem, assim, zero ritmo de jogo, mas é um cara que sabe ele usar atalhos de campo, então muito toque de primeira, né, para ir pegando confiança, e aí depois ele dá uma conduzida. Ele tenta um cruzamento ali pro Yuri Alberto, que acho que faltou tirar um pouquinho a força da bola, para a bola de fato chegar, né. Ele tira o Ranieri para colocar o Alan, né, e aí melhora um pouquinho a saída de bola, né, questão do passe mais incisivo, da condução, né, o Alan, ele saiu ali um pouco mais confiante ali nas jogadas. Depois ele tira o Garro e coloca o Labiat, que é bom jogador, né, colocou ali duas cobranças ali, né, uma de escanteio, uma de falta na cabeça do Gustavo Henrique, quase sai o gol, né. Então é um cara que tá soltando aí aos pouquinhos, né? Eu comentei aí também que teve um lance que ele poderia ter ido para cima e tentado finalização, mas no geral eu gostei porque as peças elas manteram a intensidade do Corinthians e manteram o controle de jogo. Então assim, não foi um jogo onde você troca as peças e o time decai, né? O time mantém essa constância e eu acho que vai ser assim daqui para frente, principalmente por essa questão de ser vai pro 4º jogo do Diniz agora, então assim, por mais que tenha um esboço ali, que tenha uma base de time, a gente ainda entende que não tem ali os titulares, né? Então, por exemplo, a gente fazia as formações ali somente com o Yuri Alberto na frente, hoje do nada deslanchou o Kaique e a gente tem o Kaique agora como titular. Então, eu acho que o lance de você ter as peças todas alinhadas, eu acho que isso traz muito benefício para o campo mesmo, né? A gente vai conseguir produzir aí de uma forma e manter uma identidade, né? Que é o que a gente sempre cobra, isso que a gente sempre busca.
Eu acho que o Kaique vai oscilar, normal, um menino de 20 anos, 19 anos, vai oscilar, o Bidon vai oscilar, já oscilou um pouco, vai oscilar mais, normal. O André vai oscilar, está oscilando, né? O André está passando por uma fase de oscilação. Não, nem falando da expulsão imbecil que ele teve no domingo, mas o André, desde aquela situação do Milan, o André caiu um pouquinho de produção comparado do que ele estava vendo, mas hoje fez um jogo ok, né? Não saiu hoje e conseguiu faltas no meio de campo, né? Para dar aquela matada no tempo, para acabar o jogo. Hoje ele sofreu uma falta que ele domina a bola para trás, aí o cara vem para cima dele, dá um corte já para sair, o cara faz a falta nele, já tranquiliza o jogo, né? Então, eles vão oscilar. Os meninos vão oscilar e é normal a oscilação, mas eu acho que é isso que o Diniz é importante, né? O Diniz, ele sabe que o jogador vai oscilar, então ele já tá preparando o Lingard entrando mais tempo, entrando de pouquinho em pouquinho. Ele sabe que o Memphis está voltando e claramente o Memphis vai ser titular. Ah, mas se o Kaique estiver bom, gente, é questão de lógica. Se o Memphis voltar, ele vai ser titular naturalmente, tá? Tanto porque ele é o Memphis, ele é um jogador muito bom jogador. Você pode não gostar ou não do Memphis, você pode gostar ou não gostar da postura do Memphis. Ah, ele não corre muito, sendo que, já volto a repetir, na Holanda é a mesma coisa. Ele também não corre na Holanda. Ele também é o jogador de último toque na Holanda. É que a galera só vê o jogo do Corinthians e acha que ele não corre aqui e corre lá. É mentira. Ele também é a mesma coisa. A gente assiste, a gente que acompanha o Corinthians, tem que cobrir o Corinthians, eu odeio o Data FIFA. Mas eu preciso assistir o jogo do Memphis. Ele também não corre. É a mesma coisa. É igual eu falo, a diferença é que lá, ainda assim, tem muito mais qualidade do que aqui, né? Sim, lá os caras estão na nata do futebol europeu. Não. Exatamente. E então ele vai ser titular naturalmente, mas vai ter uma briga, vai ter uma sombra. Conhecendo o Diniz, ele não vai deixar de tirar o Memphis no jogo, tá? Conhecendo o Diniz, se ele não pipocar, eu creio que não vai, porque eu acho que o Diniz está com muito mais casca agora como treinador, diferente de como foi no São Paulo, que ele não tirava o Daniel Alves, etc, que a gente falava. Mas eu acho que está com muito mais casca. Agora o Diniz tem muito mais nome, digamos assim, no futebol brasileiro. Ele vai tirar, ele vai substituir, ele vai colocar o Kaique. Mas você tem o Kaique ali, você tem o Lingard preparado já fisicamente aos poucos. Daqui a pouco o Dorival já pulou etapa, já colocou o Lingard para começar um jogo internacional. Então você viu com 30 minutos de jogo o Lingard pregado. Entendeu? Mas por que o Dorival pulou etapa? Porque a água estava batendo na bunda, claramente. Já tava no desespero. Então ele falou, vou colocar o link aqui, vai que esse cara tira um coelho da cartola aí e mete um gol e ganha o jogo. Mas claramente não é assim que acontece, tá? Então o Diniz agora tá preparando o Lingard, tá preparando o Kaique, o Memphis, quando voltar. Eu vou falar mais, no próximo vídeo eu vou falar sobre essa lesão do Memphis aí, que é a lesão que o Corinthians prejudicou a lesão dele, por isso que trouxe o preparador dele. Neto, puta que pariu, mas para de falar merda um pouquinho, Neto. Um pouquinho. Eu vou falar de você. Neto não, José Ferreira. Eu vou falar um pouquinho de você no próximo vídeo. Nesse aqui eu não vou poluir esse vídeo não, porque o Corinthians ganhou, eu não quero poluir esse vídeo com coisa ruim. Mas então o Diniz está preparando alguns jogadores. Eu creio que o Diniz, mesmo não gostando do jogador, mas eu creio que o Diniz vai dar chance pro Dieguinho em breve, porque é o perfil do Diniz. Então, daqui a pouco a gente pode ver o Dieguinho arrancando aí numa ponta de direita. Quem sabe ele coloca Kaique e Dieguinho de um lado, por serem rápidos. Tem o Caio César voltando, deve voltar contra o Vitória. Tem alguns jogadores que não tem condições. O Pedro Raul, infelizmente, 2 chances com o Diniz aí, ele não consegue aproveitar, tá? E não é perseguição, é porque realmente o Pedro Raul não tem condições de jogar no Corinthians, tá? A gente até tentou acreditar nesse retorno dele aí, pela característica e tudo, bola aérea, mas infelizmente eu acho que não casou. O Pedro Raul não tem nível para um time grande, não tem nível para um time do tamanho do Corinthians. Tá? Espero que dê a volta por cima, que cale minha boca, mas acho muito difícil pelo andar da carruagem, de verdade, pelo andar da carruagem é muito difícil. Mas é isso, o Corinthians fez um bom jogo. É importante você vencer 2 jogos no grupo, porque o Peñarol e o Santa Fé empatou na primeira rodada. O Corinthians agora está com 6 pontos.
Penharol e Santa Fé 1, Platense 0. Se amanhã Deus abençoar e dar uma ziquinha lá e os caras empatarem, tá perfeito. Tá perfeito. Porque o Corinthians com 9 pontos classifica. Tá? Então aí o Corinthians teria que vencer o Penharol em casa. E tem todas as condições para isso. E aí você, se dá para você vencer um jogo fora de casa, mais um fora de casa, e está classificado. Então amanhã vamos torcer por um empatezinho, não torcer, mas zicar um pouquinho, um empatezinho tá bom. É difícil, o Platense é muito fraquinho, né? O Platense é um time limitado, mas quem sabe um empate. Santa Fé também tem suas limitações e Penharol não conseguiu. O Corinthians fez o que o Penharol não conseguiu, que foi vencer o Santa Fé. Claro, diferente circunstâncias, o Santa Fé jogando em casa, agora tá lá fora, mas o Corinthians conseguiu ganhar 2 jogos. Um empatezinho lá, 2 pontos pro Penharol, o Corinthians tá com 6, Santa Fé com 1, 0 Platense. Abre um caminho pro Corinthians adiantar a sua classificação, né? Mas aí, vamos pra nota individual de cada um, pra gente encerrar o vídeo, tá? Vai sair um pouquinho tarde, o jogo acabou tarde, né? Mas vamos lá. Hugo Souza, quando foi acionado, né? Fez uma boa defesa contra o Rodalega. Eu vou deixar o Hugo Souza com uma nota. Eu ia deixar com uma nota 8, mas eu sou um pouquinho rígido com o goleiro. Mas aquela pisadinha na bola que ele deu que a bola saiu, eu vou deixar ele com nota 7. Eu vou colocar. Vou um pouquinho mais rígido, né? Acho que eu vou por uma nota 6, porque não foi um jogo difícil pro Hugo, né? E assim, o goleiro tá ali para isso, né? Quando as chances aparecem ali para o adversário, ele tem que ser acionado. Mas não tiveram várias defesas, né? Foi uma defesa ali que ajudou bastante, mas é nota 6. É isso. Mateuzinho. Eu acho que o Mateuzinho, ele tava sendo o piorzinho em campo, tá? Sendo honesto, pra minha opinião. Olha que não é mesmo, eu sei que vocês falam que eu persigo o Mateuzinho, mas eu tô sendo honesto. Eu acho que ele era mais ou menos em campo, né? Mas no segundo tempo melhorou, finalizou. Eu acho que ele é muito apressado para cruzar, muito apressado. A bola e coloca uma força que a bola vai para lá na lateral. Se o Bidu não tá lá, a bola passa, dá a bola pros caras. Vou deixar o Mateuzinho com uma nota 6 hoje. Eu vou na mesma linha de raciocínio também. Muito discreto hoje, né? Apareceu um pouco mais no segundo tempo, finalizou, mas não teve, tipo, lampejos, né? Então, nota 6. É isso. Eu acho que a dupla de zaga foram muito bem, né? Acho que, claro, o Gustavo Henrique tem um destaque maior porque fez o gol e deu o passe pro gol, né? Também, então eu vou deixar o Gustavo Henrique com uma nota 9. Também pela parte defensiva, não perdeu uma bola aérea. Vou deixar ele com uma nota 9. E o Gabriel também pela parte defensiva, muito boa, ganhou todas, né? Que foram nele. No chão também, quase arrancou o pé do Rodalega no meio de campo. Vou deixar o Gustavo com nota 8, 9 e o Gabriel com nota 8. Tá, eu vou deixar o Gabriel com nota 8, muito bem. E o Gustavo eu vou colocar um 10 para ele, porque eu acho que foi um jogo perfeito na minha visão, né? Tanto lá na frente, né, para dar assistência e fazer o gol, quase fez mais outros 2, né? E assim, já vem numa consistência aí já de um tempo, mesmo o time estando ruim, mas ele é um dos caras que mais ganha aí disputas e tudo mais, então ele vem nessa constância, então acho que ele merece essa nota. É isso. Eu acho que o Bidu fez uma boa partida, tá? Tanto no primeiro tempo quanto no segundo, aparecendo bastante na parte ofensiva, a defensiva também foi seguro. Vou deixar o Bidu com uma nota 8. Eu acho que o Bidu foi um dos poucos que entenderam a orientação do Diniz na questão do lateral, né? De correr pelas pontas. Então, o primeiro escanteio, que depois geraria o segundo escanteio, que saiu o gol do Ranieri, foi uma tabela do Bidu com o Garro, se eu não me engano, ou com o Kaique, e o Bidu finaliza, não bateu cruzado, mas finaliza em diagonal, e o goleiro fez uma boa defesa. Um bom goleiro, já falei isso aqui, né? Um bom goleiro do Santa Fé, seguro, não errou nenhuma saída de bola, né? Todas que a bola foi nele, ele segurou, encaixou, fez as duas defesas. A defesa aqui é triste. A defesa é triste. Triste. Vou deixar o Bidu com uma nota 8. Bidu também vou deixar com 8. O sistema defensivo ali também foi muito bom, fez uma boa partida. Deu umas armeladinhas ali no começo, primeiro tempo, uns lampejos ali, né?
acho que é craque, mas se ele for só o Matheus Bidu que ele foi hoje, ele vai ser um baita jogador. Então, nota 8. É impressionante como o Pitu ele dá uma deslumbrada em instalar de dedos, é impressionante. É que o Angel também não tá fazendo uma boa sombra, né? O Angel também não tá bom assim, não tá fazendo uma sombra pro Bidu. Então o Bidu vai dar essa deslumbrada mesmo. Raniel, claro, o gol aumenta um pouquinho a nota, né? Claramente, aumenta um pouquinho a nota. No sem bola, o Raniel foi bem, fez seus desarmes. Aquelas faltinhas bobas que o Raniel faz na entrada da área que me irrita profundamente, que não precisa. Acho que tem uma matar a jogada e tem as faltas bobas. O Raniel faz os dois. Eu ia deixar com nota 6, o gol aumenta um pouquinho, nota 7. O gol aumenta, o gol. Mas eu não achei a partida do Ranieri tão boa assim. Mas o gol aumenta, claramente. Nota 7 pra ele. Vou na mesma linha de raciocínio, foi uma partida, eu acho que ok, dentro do que o Ranieri consegue apresentar. Bons desarmes, péssima saída de bola. O lance das faltas também me irrita bastante. Mas é um cara que se doa muito, né? É um cara que, assim, tá correndo o tempo todo, né? Enquanto ele tá em campo. Então, nota 7. É isso. André. A gente até falou, né? A oscilação do André é normal. É um menino aí de 19 anos. É claro, uma quase transferência para a Europa. Isso mexe. Mas é que nem eu falo. Ele teve uma atitude imbecil. Eu falei que aqui no pós-jogo que ele teve uma atitude imbecil. Mas eu não gostei de gente falando que ele é vagabundo. Isso eu não gostei. Isso aí, mídia profissional. Já falei aqui, o seu alfinete achando que é alguma coisa tem relevância apanhando no Pânico. Essa é a relevância do alfinete, fazendo gracinha no Pânico, levando porrada. Aí chamar o cara de vagabundo. O André não tá deslumbrado. O André não cospe no chão. Já falei isso aqui, o André não cospe no chão, velho. O André, ele tem aquele moleque bobão. Aconteceu. Foi um deslize de imbecilidade que ele fez no jogo no começo. Foi imbecil. Uma atitude imbecil. Passou, né? O Patrick falou, mas não, passou, acontece. Mas o André é um moleque que não deve. Se você fala com ele, ele deve falar entre os dentes. Deve ser aquele moleque. É um moleque tímido, todo mundo fala, é um moleque tímido. Não deve dar aquelas catarradas no chão igual jogador profissional dá. É aquele moleque lá que engole. engole o catarro. É um moleque que engole o catarro, tá nem aí. É um moleque tímido. Então eu acho que aconteceu, foi punido, tem que ser punido, porque senão ia dar uma sensação tipo assim, ué, o Alan foi punido, o Alan podia se sentir assim, né? Ué, por que só eu fui punido? Tem isso. Então foi punido. E hoje fez uma partida ok. Nota 7 pro André. Eu ia dar uma nota 6, né? Mas tava vendo aqui na cabeça uns lances e tudo mais. O André no primeiro tempo acho que caprichou demais nos passes. Acho que poderia ter sido um pouquinho mais simples, mas eu acho que ele tá entendendo também o esquema do Diniz. Soltou mais a bola hoje, protegeu na hora que tinha que proteger, sofreu as faltas ali principalmente do lado esquerdo, né? Que era o lado que ele tava protegendo. E, bom, é um menino do bem, sabe? Então, assim, são atitudes que acontecem, né? A gente tem um menino de 30 e tantos anos aí no rival aí que a galera defende, né? Por que a gente não pode defender o nosso também? Então, são coisas que acontecem, né? Tá oscilando, mas logo ele volta a despontar aí e apresentar o melhor futebol dele. Então, vou manter também a nota 7. É isso. Eu acho que mais uma partida ok do Bidon, né? Acho que o Bidon, quem você falou, brigou mais, né? Acho que o Bidon, ele tá sendo mais caçado em campo, né? Eu acho que a fama do Bidon de ser um bom jogador, ela espalha. Os caras olham a gente também. Os caras estudam a gente também. Então, o Bidon é um cara um pouco mais caçado, o Garro vai ser mais caçado, o Yuri é um pouco mais marcado. Então, o Bidon, ele brigou muito, disputou. Eu gosto do Bidon, que agora ele tá ganhando mais massa, aparentemente, tá sustentando mais, né? Ele não tem medo de sustentar na marcação. Vou deixar o Bidon com uma nota 7. Tá? Ia dar 6, mas eu acho que fez umas inversões, apareceu pro jogo, não se escondeu. Vou deixar ele com uma nota 7. Eu vou para nota 6. Porque eu acho que ele pode apresentar muito mais, mas só que tem esse porém também, né? É um moleque que depois do jogo do Vasco, principalmente, é um menino que tá sendo mais caçado em campo.
É um menino que é muito malandro da bola, então, assim, não parece ter a idade que tem, né? Então ele entra mesmo no psicológico dos caras. Teve um lance aí que ele, no primeiro tempo, acho que foi no primeiro tempo, ele tentou dar um chapéu e aí não conseguiu, né? Perdeu ali pro cara e aí o cara ia sair no contra-ataque, ele foi e prendeu a perna do cara e fez a falta, entendeu? Coisa que a gente já tomou muito gol assim, porque os caras têm medo de matar a jogada. E o Bidon, ele é um cara que ele entende o que ele é o que é o Corinthians, né? Sim. Mas de qualquer forma, eu sei que ele pode apresentar muito mais, ele vai apresentar mais, só que hoje, pra mim, nota 6. É isso. Vou ver essa falta, que o Diniz olha pro auxiliar técnico e fala assim, falta. Tipo assim, geral fica puto que o juiz deu a falta, mas ele olha e fala assim, foi falta. Garro. O Garro, mais uma partida boa do Garro, né? O Garro jogou bem contra o Platense. O Patrick tá feliz. O Garro voltou aí. Ele fez uma boa partida contra o Platense, 2 assistências. Contra o Palmeiras, estava fazendo um bom jogo com 11 contra 11, na minha opinião. Depois ele continuou fazendo um jogo dentro das circunstâncias com 1 a menos. E claro, com 2 a menos aí complicou tudo, teria que sair. Mas eu acho que o Garro ele conseguiu, está conseguindo, na verdade, manter o seu nível, pelo menos um nível perto do que ele já apresentou. Estava falando com o Patrick aqui, ele está jogando num setor de campo como ele jogou com o Ramon Dias, que era mais perto da área, de frente para o atacante, de frente para os 2 atacantes, né? O Yuri e o Kaique. Então ele está muito mais com visão de jogo, visão do campo assim de frente. Então eu gosto do Garro assim. O Garro com o Dorival ficava como um primeiro volante ali, às vezes saindo de bola, pegando bola de costas, demorando para chegar, não tinha perna para chegar. O Garro fez 1 gol com o Dorival. 1 gol com o Dorival, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Mas ele fez 1 gol com o Dorival. E o gol do Atlético Paranaense, né? Verdade, tem 2 gols com o Dorival. Mas pouco, né? O Garro fez quase 15 gols com o Ramon Dias. Então, e claro, deu muito mais assistências, né? Então o Garro já conseguiu aí 2 assistências contra o Platense, 1 assistência hoje, uma pré-assistência hoje, né? Porque ele que cruza pro Gustavo Henrique. Então, vou deixar o Garro com uma nota 9 aí, não só pela assistência, e não só porque ele está voltando a ser o Garro que a gente conhece, e sim pela participação do jogo. O Garro não está errando passe. Por que o Garro não está errando passe? Porque o Garro está um setor de campo mais confortável para ele. Então ele não erra tanto passe. Eu acho que a gente tem que olhar isso. O Garro está errando muito passe porque talvez não estava jogando na posição confortável para ele. Agora ele está numa posição confortável, então ele erra muito menos. Vou deixar o Garro com uma nota 9. Vou pra mesma linha, cara. Tô muito feliz que o Garro voltou. Eu sou fã incondicional desse cara. Tá maluco, desde quando chegou. E, mano, o olho até brilha, velho. Tá maluco. Que eu sou meia também, né? Então eu entendo, mano. Eu entendo. Tá numa faixa de campo diferente. Tá errando menos passes, tá sustentando mais jogadas, né? Conseguindo chamar as faltas ali na hora certa. E a vantagem de você ter 3 caras ali para sustentar ali para ele também é isso, né? Porque ele não vai ter essa obrigação de voltar. Então, o esquema do Diniz, ele potencializa os meias que são 10 ali, cerebrais. Hoje ele teve uma jogada ali que o Hugo sai ali pelo meio, toca pro André, o André já vira, já aciona ele aciona o Yuri. O Yuri, eu acho que pecou um pouquinho ali na tomada de decisão para finalizar, mas ok, foi o que deu para fazer. Mas assim, o lance dele achar, né? Então assim, ele tá achando muito mais, ele tá muito mais consciente, ele tá dosando ali o passe curto e o lançamento, que eu acho que é importante, né? E dá umas deslumbradas às vezes também, quer meter umas viradas de jogo lá de primeira, lá, que, meu, é maluco, mas vou nessa nota 9, tô muito feliz, e eu acho que o Garro vai, sim, ser o líder de assistências aí, máximo do Corinthians na temporada. É isso. Acelerando um pouquinho aqui, Kaique, é uma partida ok, consistente, de corajosa, indo pra dentro, deixou o tal líder de capitão lá do Palmeiras de haver navios, né?
o que se acha mais macho que os outros, você mesmo, Marlon Freitas, que você se acha que é mais macho que os outros, mas você não é porra nenhuma. Até porque... Esquece. Ficou lá, tomou 2 cortes do Kaique, tá com a coluna doendo. Então o Kaique bem... vou deixar o Kaique com uma nota 7, nota padrão, uma mediana ali pra ele. Eu acho que aos poucos o Kaique vai conseguindo manter o nível e deve ser titular contra o Vitória. É um moleque de 19 anos, deve estar com fôlego aí, deve estar com vontade pra caramba de jogar essa sequência de jogos aí. Então ele vai pra dentro contra o Vitória. Então eu gosto do Kaique porque ele tá começando a ter coragem. Então eu vou deixar ele com nota 9. Nota 7, perdão. Mesma linha de raciocínio também, nota 7. Fez um jogo muito mais solto. Pegou a bola, foi pra cima. Tá tendo personalidade para fazer as jogadas, né, as tomadas de decisões ali sem medo de errar. Quando erra, vai lá e briga para corrigir. Nota 7 pro Kaique. É isso, tá? Yuri apagado, brigou muito, mas apagado. Vou deixar o Yuri com uma nota 6. Eu acho que tá no mínimo. Teve uma finalização, eu acho que correu errado na finalização. O Yuri é esquisito, então vai pra dentro. Quando é pra ir pra dentro, vai pra diagonal. Quando é pra diagonal, vai pra dentro. Quando é pra estar de canhota, chuta de direita. Quando é pra estar de direita, chuta de canhota. Quando é pra cavar, não cava. Eu já aceitei o Yuri. Eu peguei o apelido do Kaká Catalão pro Yuri, que é o nosso menininho especial. O Yuri é o nosso menininho especial. A gente fica bravo, fica puto, mas se ele for embora, a gente vai assistir falta. Claramente, a gente vai assistir falta. Então eu vou deixar o Yuri com a nota 6. Não tem um atacante no Brasil que faça as funções que ele faz, mas tudo bem. Nota 5 pro Yuri hoje, um jogo muito mais discreto, né? Brigou bastante também. Mas deve ser reflexo também do jogo do Palmeiras, né? Morto. Mas, de qualquer forma, brigou ali, teve uma oportunidade, né? Fez alguns pivôs ali, segurou a bola quando tinha que segurar. Mas muito, 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 muito discreto. Então, nota 5. Isso para os que entraram. Eu acho que o Ling a gente pode deixar sem nota, né? Eu acho que não tem o que fazer. O Ala melhorou a saída de bola, eu vou deixar o Ala com uma nota 6. Nota 6 também pro Ala. Não sei. Quem mais que entrou? Pedro Raul eu deixar sem nota, porque Pedro Raul, pro seu bem, eu vou deixar você sem nota, pro seu bem. Meu Deus do céu, vou me abster de falar. Carrilho. Carrilho. Nota 6, né? Quase entregou a bola. Passinho curto do Carrilho, que me dá uma raiva. Carrilho na média e o Zaccaria, né? E o Zaccaria, que eu acho que dá pra dar nota porque ele quase dá 2 assistências, vou deixar o Zaccaria com uma nota 6. Acho que o máximo ali. Eu vou na mesma linha também, que acho que foi o que deu pra entregar, faltando poucos minutos, né, pra acabar o jogo. Mas eu acho que tem que ganhar mais minutos, hein? E eu acho que ele pode jogar com Garro, claro, se ele jogar com Garro, o Bidon pode rodar, mas talvez o Bidon numa sequência de jogos aí esteja um pouco mais cansado, esteja afetando um pouquinho o desempenho, quem sabe, né? Vamos ver aí o que o Diniz vai fazer contra o Vitória. É isso. E pro Diniz eu acho que uma nota 8 pela escalação, acho que a substituição foi boa, eu vou deixar o Diniz com uma nota 8. Eu vou na mesma linha também, porque eu acho que a gente pensa muito igual, né? Então não tem como a gente ter aí uma nota mais alta ou mais baixa. Ele entregou o que ele tinha que entregar, ele é um cara que faz poucas substituições, né? E demora, né? Foi o que a gente falou no off, né? Ou melhor, foi o que falou agora também. Eu acho que o fato das substituições, você manter o nível, né? Você não oscilar e você manter essa constância, eu acho que faz a nota dele aumentar. É isso. Bom, rapaziada, a gente vai ficando por aqui, tá? Lembrando, o Corinthians enfrenta o Vitória no Barradão agora dia 18, sábado, 8 horas da noite. E depois já tem a estreia na Copa do Brasil, dia 21, contra o Barra, lá na casa do Barra, que eu acho que não vai ser na casa do Barra o jogo, tá? Acho que o Barra não vai mandar o jogo em casa. E depois, pelo Brasileiro, a gente tem o Vasco, e aí, dia 30 de abril, temos a última rodada do turno da Libertadores contra o Peñarol. Então a gente tem 4 jogos aí importantíssimos na sequência. O Vitória, que a gente precisa vencer o Vitória, tá? O Vitória é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, mas a gente não pode negociar. Precisamos vencer o Vitória no Barradão. É difícil, São Paulo perdeu lá semana passada, os caras estão embalados, mas precisamos da vitória contra o Vitória no Barradão. E contra o Barra, tentar fazer um bom resultado lá para aqui
fazer mais burocrático, né? Patrick, se despede aí. O videozinho tá longo, mas acho que Libertadores é isso, né? É isso, né, gente? Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Vamos continuar falando de Libertadores e Campeonato Brasileiro e logo logo Copa do Brasil. E é isso, gente. Vai Corinthians. É isso, rapaziada. Patrick na voz, João Vitor na voz, Agência Traz Orgulho. Valeu, falou. Fui. Até a próxima.